Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Nós vamos a mais uma aula do módulo 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos introduzir o conceito de genética. A genética estuda as leis que explicam a hereditariedade. E o que seria essa hereditariedade? São justamente as características que são transmitidas de pais para filhos. Os filhos costumam apresentar alguma característica física dos pais, não é verdade? Mas apesar deles serem semelhantes, não são idênticos aos pais. Assim são os irmãos também, eles possuem características que se assemelham, mas não são idênticos, salvo o caso dos gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos. Mas mesmo assim eles não são 100% iguais. E nós vamos ver tudo isso na genética, só que em partes, né? No meu ver, a parte mais fantástica, mais interessante seria a genética. O Johann Gregor Mendel foi um monge austríaco que realizou pesquisas sobre a hereditariedade em ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativum no jardim do mosteiro na cidade de Brno, na Áustria. Hoje não é mais Áustria, é República Tcheca. Embora o trabalho naquela época não rendesse a devida atenção, porque permaneceu praticamente ignorado pela comunidade científica, mas hoje em dia nós consideramos o pai da genética o Gregor Mendel. E nós vamos estudar mais a respeito do Gregor Mendel no próximo vídeo com as leis da hereditariedade, né? A primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. Hoje nós vamos estudar os conceitos básicos em genética. É preciso que a gente faça essa pausa e estude cada conceito para que a gente consiga entrar nas leis de Mendel, certo? Começaremos aqui com o estudo do DNA. Para quem quer explorar mais o conceito de DNA, tem um vídeo falando sobre ácidos nucleicos aqui no canal. Dá uma conferida lá, aí volta aqui, tá bom? O DNA, ele contém toda a informação genética do indivíduo. Todas as características físicas e fisiológicas estão contidas no DNA. Ele fica em maior quantidade no núcleo das células e em menor quantidade nas mitocôndrias. Tá? O DNA é uma cadeia polimérica, ele é bem extensa e é formado por menores unidades, que são os nucleotídeos. Um nucleotídeo, ele possui 3 partes. Possui o fosfato, o açúcar pentose. Esse açúcar é chamado desoxirribose, por isso o nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. E as bases nitrogenadas, que no DNA são 4. A adenina, timina, citosina e guanina. O DNA, ele é formado por uma fita de nucleotídeo. Então, esse lado aqui nós temos uma fita. Desse outro lado, nós temos uma fita de vários nucleotídeos e essas duas fitas estão ligadas por pontes de hidrogênio. Então, onde existem as bases, existem as pontes de hidrogênio unindo as duas fitas de DNA. Embora essas fitas sejam paralelas, quer dizer, uma ao lado da outra, o DNA ele se comporta como uma hélice, então ele é helicoidal, ele faz esse giro aí. E as fitas, elas ficam numa posição anti-horária. Como assim? Se você perceber aqui a posição do açúcar pentose, desoxirribose, nesse lado ele está voltado para cima, ó, em todos os açúcares. Já do outro lado está voltado para baixo. Então, nós temos o sentido contrário. Enquanto uma fita gira em torno da outra subindo,
a outra gira em torno desta, descendo. Nós chamamos isso de anti-horário ou sentido contrário. O DNA um lado de uma fita, para você ter uma ideia da quantidade de bases nitrogenadas, são 3,2 bilhões de bases nitrogenadas, e é justamente a união dessas bases que vai formar uma característica do ser, que nós chamamos de gene. O que é o gene? É aquela porção do DNA responsável por um caráter. Pode ser a cor do cabelo, a cor da pele, o formato do olho, o formato da boca, do rosto. Então, toda característica que está presente no DNA, nós chamamos de gene. Se eu perguntasse, é todo o DNA que tem características? Não. 90 ou mais por cento do que isso, né? A maior parte do DNA é chamado de lixo. Ele não traz nenhum caráter. E esse caráter é o gene. Então, imaginemos o DNA como se fosse uma fita, uma linha. Ele está descondensado, é uma fita livre. Quando a célula está em repouso, nós chamamos de intérfase. Quando ela está em repouso, nós temos o DNA dentro do núcleo. Ele está descondensado. À medida que essa célula ela vai se preparando para sofrer uma divisão celular, esse DNA ele começa a se condensar, a se compartimentalizar. Ele começa a girar em torno de proteínas chamadas histonas e ele vai ficando mais espesso. É como se eu pegasse essa linha e eu começasse a envolver aqui em torno de um novelo, né? Ele vai se condensando, você vai organizando o DNA. Isso é a cromatina, quer dizer, a célula ela vai se preparar para se dividir. A cromatina ela sofre uma condensação maior ainda até chegar ao cromossomo, que é a máxima condensação do DNA. Se nós estamos falando em seres humanos, nós temos em cada núcleo da célula 46 filamentos de DNA. Pessoal, ignorem aí os sons externos, porque é bem complicado a gente gravar durante o dia, né? Então, 46 filamentos de DNA. Esses filamentos de DNA, eles vão se transformar no cromossomo. Então, se são 46 filamentos de DNA, também são 46 cromossomos. Professora, todos os seres humanos possuem 46 cromossomos. Esse número ele pode variar de 45, 47, 48 cromossomos. Aí, nesse caso, nós falamos nas síndromes. Síndrome de Turner, síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter. Vai depender da quantidade de cromossomos do indivíduo, ok? Então, vamos sempre trabalhar com um número normal, uma pessoa normal que tem 46 cromossomos. Então, o cromossomo é a máxima condensação do DNA. Então, aqui nós já trabalhamos 3 conceitos: DNA, cromatina e cromossomo. Dando uma observada mais no cromossomo, você observa que ele é um novelo condensado de DNA. Ele possui esses braços, o braço é chamado de cromátide, e a constrição principal, que é chamada de constrição primária, dá-se o nome de centrômero. É aí onde ficam localizadas maior concentração de histonas, que são proteínas. A posição do centrômero vai determinar o tipo de cromossomo. Se esse centrômero está localizado bem no meio do cromossomo, ficando aí as cromátides com o mesmo tamanho, esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Se o centrômero ele fica deslocado para uma das extremidades, ficando um braço menor, um braço maior de cromátides, ele é chamado de submetacêntrico. Se o centrômero fica mesmo bem mais próximo de uma extremidade do que da outra, né? Aí é chamado de acrocêntrico. E quando ele está totalmente em uma extremidade, ele é chamado de telocêntrico. Então, existe essa classificação de cromossomos.
pela posição do centrômero. Vamos ver agora cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, eles, na célula, os cromossomos eles ficam em pares iguais. Então, aqui nós temos os pares, nós temos no total de 46 cromossomos, tá bom? Se eles estão em pares, então o total de pares são de 23. E eles ficam assim, um ao lado do outro, mas não de maneira aleatória. Eles vão procurar os pares iguais. Iguais em quê, professora? Iguais no tamanho e na posição do centrômero. Então, é preciso que o centrômero também esteja na mesma posição. Então, o cromossomo metacêntrico vai se unir com o metacêntrico, o submetacêntrico vai procurar o outro submetacêntrico, o acrocêntrico vai procurar um acrocêntrico. Eles ficam assim, sendo que um veio do pai, lá no espermatozoide, e o outro da mãe, no óvulo. Tá? Então, eles sempre ficam em pares de homólogos. Os cromossomos sexuais. O último parzinho, geralmente pelo fato dele ser menor, né? É o parzinho de homólogo. Esse par, é o parzinho sexual. Esse par, se for XX, vai ser do sexo feminino, e se for XY, é do sexo masculino. Nesse caso aqui, ó, nós temos 22 pares, mais um aqui são os 23 pares. Então, nós temos um indivíduo normal na quantidade de cromossomos, certo? O último par é determinado ao par sexual. Nós temos aí XY. Qual é o sexo desse indivíduo? É o sexo masculino. Esse aqui, esse símbolo que eu estou fazendo é o sinal para o macho. Vamos ver o outro conceito aqui, cromossomos sexuais. Vou dar uma pausa aqui e vou explicar outra. O homem, o sinal do macho, como eu havia falado, é essa bolinha com a setinha para cima. O homem possui cromossomos diferentes, um X e um Y. A mulher, o sinal da fêmea, é a bolinha com a cruz para baixo. Então, são 2X. Na formação dos gametas, qual é o gameta masculino? O espermatozoide. Na formação desses gametas, o número de cromossomos é dividido ao meio. Então, fica 23 cromossomos em um espermatozoide, 23 cromossomos vai para outro espermatozoide. Na mulher, o gameta feminino é o óvulo, produzido no ovário. Então, na produção do óvulo, também são 23 cromossomos em cada óvulo. Lá na hora da fecundação, nós temos o seguinte: o óvulo sempre vai ser X. Se esse óvulo X for fecundado por um espermatozoide X, então X com X vai originar uma menina. E se o espermatozoide for o Y, vai originar um menino. Então, na determinação do sexo, quem determina é o espermatozoide, o sexo da criança, pois os óvulos sempre vão ter o mesmo gameta. Já o espermatozoide, ele pode portar o X ou ele pode portar o cromossomo Y. Então, veremos como ocorre esse tipo de cruzamento. Um espermatozoide X fecundando um óvulo X, você vai cruzar aqui coluna e linha, você vai encontrar o XX, e XX é o sexo feminino. Um espermatozoide X fecundando um óvulo X vai originar menina, então nós temos aqui novamente o sexo feminino. Um espermatozoide Y fecundando um óvulo X vai originar um rapazinho. O espermatozoide Y fecundando um óvulo X, outro menino. Qual a probabilidade na hora de um cruzamento nascer menina ou nascer menino? 50%. Ah, mas a família quer ter o primeiro filho menino, só menino. Qual a probabilidade disso acontecer? 50%. Já tem um casal que teve 4 meninas. Qual a probabilidade do quinto ser menino? 50%. Certo?
Vamos para o próximo conceito aqui, cromossomos autossomos. Os autossomos representam esses 22 pares. Nós temos 23. O último par é o parzinho sexual. E os outros, né, os 22 restantes, são chamados de autossômico. Locos gênicos é o local onde se encontra um gene. Vamos dar um exemplo aqui nesse cromossomo. Nesse cromossomo aqui, que eu estou assinalando de azul, nós temos os pares de homólogos, né? Veio um cromossomo do pai e o outro é da mãe. E observe aqui a posição do gene que determina a cor do olho. Está lá em cima, ele está assinalado aqui de verde. Então, o local onde o gene que determina a cor do olho está no par de homólogos é lá em cima deles, assinalado de verde. Isso, né? Só para uma representação aqui para você entender. Se for o gene para o tipo sanguíneo, ele é encontrado aqui, ele está assinalado de vermelho. Então, nós temos o locus. O locus é o local onde nós encontramos o gene. Continuando. O gene representa a sequência de nucleotídeos do DNA responsável por uma característica. Lembra que não é todo o DNA, não é todo o cromossomo que vem trazendo características, mas aquele fragmento, aquele bloco de nucleotídeos, ele, se apresentar alguma característica, aí a gente pode afirmar, ali é um gene. Genes alelos são genes que estão, então a gente viu esse conceito, agora é isso. São genes que estão na mesma posição em cromossomos homólogos. É muito importante que eles estejam na mesma posição, no mesmo locus gênicos, em homólogos. Os cromossomos têm que ser iguais para eles conseguirem se manifestar. Olha aqui o gene para a altura nesse cromossomo em cima. Eles estão na mesma posição. E os cromossomos onde eles estão são iguais. Olha o gene aqui para a cor do cabelo. Eles estão na mesma posição. E os cromossomos onde eles estão inseridos são iguais. Então, a gente pode dizer que o gene que determina a cor do cabelo, eles são alelos. Veio um do pai e o outro da mãe. Vamos para genes dominantes. Gene dominante é aquele que se manifesta, é aquele que se expressa mesmo estando sozinho. Por exemplo, digamos que esse seja o cromossomo que veio do pai e esse da mãe. Nós temos essa letra maiúscula B, só que a gente chama, não é B maiúsculo. Na genética fica mais fácil você chamar Bzão. E aqui do lado, na mãe, você tem o gene Bzinho. Qual deles vai se manifestar? O gene, nós vamos simbolizar sempre com letra maiúscula aqueles que se expressam. Então, se no pai diz a cor do cabelo da criança vai ser castanho, mas na mãe diz a cor do cabelo vai ser loira, quem vai se expressar? Como é que vai ser o cabelo dessa criança? Vai ser castanho, porque o gene dominante, castanho, é aquele que se manifesta, mesmo ele estando sozinho. Pode vir um azão com um azão, os dois vão se expressar, mas também pode vir só um azão, do outro lado o azinho. Nesse caso, o azinho, ele é inibido, ele não se manifesta. Vamos para genes recessivos. O gene recessivo, ele só se manifesta se ele estiver com um outro igual a ele, ou seja, em homozigose. No caso, o azinho, azinho. O gene aqui, azinho, veio do pai e ele diz aqui pele clara. Do outro lado, a mãe diz pele clara e a criança vai nascer com a pele clara. Então, o azinho, ele só se manifesta se ele estiver ao lado de outro azinho. Professora, um azinho, ele pode estar do lado de um bezinho? Existe esse tipo de gene? Não existe, pessoal. Eles têm que ser do mesmo tipo. Então, se for um azinho, do outro lado um azinho. Se for um bezinho, do outro lado um bezinho. Entendeu? Se for um azão, pode vir com outro azão, mas pode vir com outro azinho. Eles estão portando o mesmo caráter, só que aqui nós temos diferença de expressividade. Um domina e o outro não, certo? Nesse caso aqui.
O que seria homozigoto? Esse termo homo representa igual. Então, nesse exemplo aqui, azinho, azinho, são iguais. Azão, azão, são iguais. O heterozigoto é o diferente. Hétero vem de diferença. Então, nós temos aqui quem? Quem são os heterozigotos? Nesse exemplo aqui, nós temos o azinho no pai e o azão na mãe. Então, azinho e azão são diferentes. Bezão, bezinho são diferentes. Então, onde eu tenho letras diferentes, é heterozigoto. Letras iguais, homozigoto. Aqui, letras iguais, homozigoto. E é homozigoto que? Dominante, porque a letra é maiúscula. Letras diferentes, heterozigoto. E nesse caso, esse caráter ele é o que? Dominante. Aqui, homozigoto, porque as letras são iguais, mas é um homozigoto recessivo pelo fato de ser minúsculo. Só vai se manifestar se tiver do outro lado minúsculo. Genótipo é toda informação genética de um ser. Né? Toda a composição, homozigoto, se é dominante, se é recessivo, tudo que está no DNA é o genótipo. Já no fenótipo, é a característica genética mais uma influência do meio ambiente. Um exemplo, uma pessoa com pele clara, se ela ficar exposta à radiação solar durante um certo tempo, ela vai escurecer a pele devido à produção maior de melanina. Então, nós temos a característica genética, que é a cor da pele do indivíduo, mais a exposição aos raios do sol, e aí você tem a característica de pele bronzeada. Você tem um cabelo numa determinada tonalidade. Aí você agora pintou, né? Você mexeu apenas na característica fenotípica, mas não alterou a característica genética do cabelo. Assim como a forma, o cabelo era crespo, você alisou. Então, você mexeu na característica fenotípica e não no genótipo. Para encerrar, diploide e haploide. Diploide são todos os cromossomos de uma célula e é representado pela letra 2N, porque ele vem aos pares. Então, se você imaginar uma célula do cabelo, uma célula da pele, uma célula sanguínea, elas vão ser diploide, também chamado de células somáticas. Elas vão ter 46 cromossomos. Como os cromossomos vêm aos pares, então a gente chama de diploide, de 2, o par. Já nas células germinativas, quem são as células germinativas? Os gametas, o óvulo e o espermatozoide. Eles só vêm com a metade do número de cromossomo, 23. Aí nós chamamos de haploide, e haploide é representado por N, enquanto o diploide é o 2N, é o par, que representa 46, o haploide é só N, que é a metade e representa 23, nos gametas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, tenham tirado as dúvidas de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!